Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Psicanalista de Instagram, esse é o título do último episódio do podcast Alô Lacan. Com muita honra eu chego ao final desse projeto que eu idealizei no ano passado. E eu fiz com muita disposição, com muito gosto, com muito desejo de encontrar vários pares. Assim eu fiz. Muita gente querida passou por esse podcast, participando, interagindo, mas também muita gente ouviu. Inclusive pessoas que eu nem imagino a quem e onde esses episódios chegaram. Eu aproveito para agradecer a você que agora está me ouvindo e que ouviu o podcast ao longo dessas 20 semanas, desde o ano passado, que estivemos juntos nesse projeto. Por que falar sobre psicanalista de Instagram nesse último episódio do podcast? Porque eu estou no Instagram. Eu sou um psicanalista no Instagram. E isso é um ponto que assim rodou muito na minha cabeça, eu confesso para vocês, desde quando eu iniciei na psicanálise. Eu sou muito novo na psicanálise, eu comecei meu percurso há pouco mais de 8 anos atrás. Antes de iniciar na graduação em psicologia, eu já percursava pela psicanálise. Quando eu entrei na graduação, eu já comecei minha análise pessoal e aí participando de algumas instituições, de algumas atividades. E naquela época, entre 2017 2018, não se usava o Instagram para trabalho. Inclusive, os professores na faculdade metiam o pau na possibilidade de haver lives, discussões e posts sobre psicologia, muito menos sobre psicanálise, naquela época, entre 2017 e 2018. E aí, quando eu chego na psicanálise, eu chego nesse momento de conservadorismo, em que não se podia nada, não se fazia nada, não se usava o Instagram, a não ser para postar fotos cultas, com pedaços do rosto, com partes do consultório em preto e branco, ou em tons pastéis. E aí vem a pandemia. Né? Na pandemia foi quando, de fato, a minha clínica foi se estabelecendo. Eu concluí o curso de psicologia. Confesso, isso já falei em um outro momento, que eu tinha muito medo de me dizer psicanalista, de divulgar o meu contato, porque no contexto em que eu vivia tinha-se essa imposição. Só pode ser psicanalista se for psicólogo. Óbvio que isso hoje toma outras proporções, mas também tem lá suas relevâncias. Não queria tocar nesse ponto aqui, nesse episódio. Mas aí eu não me divulgava. Mas é engraçado que a minha história com o Instagram, ela vem desde o início do meu percurso em psicanálise. Eu lembro que quando eu iniciei minha análise pessoal, minha análise nunca foi muito fácil. Eu precisei e continuo atravessando muitos fantasmas da minha história. Eu lembro que ao final de cada sessão, na época as sessões eram presenciais, em 2018, minha antiga analista não atendia online. Naquela época ninguém atendia online, na verdade, né? Porque a psicanálise parece que só fazia de forma presencial. E aí eu lembro que ao final de cada sessão, eu corria para as notas do celular e escrevia os restos que ficavam em mim daquela sessão. As ressonâncias, as reminiscências, os pedaços que iam ficando eu ia escrevendo e ia arquivando nas notas do celular. E toda semana, às vezes no meio da semana, quando me batia uma bad, eu corria e escrevia. E alguns desses escritos eu comecei a postar no Instagram. Na época minha página tinha 500 seguidores. E aí eu comecei a postar esses textos sem nenhuma pretensão, inclusive de ser lido. Eu só escrevia e postava e eu via com o tempo que algumas pessoas começaram a compartilhar. Algumas pessoas começaram a chegar através dos meus textos. Hoje, uma das minhas grandes amizades chegou a mim através da minha escrita. E, através da escrita, eu fui fazendo muitos laços. Eu acho que a escrita tem um efeito de amarração na minha vida. E aí foi quando, nessa coisa do Instagram, na pandemia, isso se deu um boom. Na pandemia, o Instagram se tornou útil para a maioria dos psicanalistas, psicólogos. Todo mundo que falava metia o pau, agora se servia de um dispositivo que outrora era tido como inimigo. Então, assim, na época da pandemia teve esse boom do Instagram, inclusive grandes psicanalistas
faziam lives e afins. Amava todas essas lives, inclusive a do Antônio Quinê, por exemplo, que eu muito admiro. Eu acompanhei todos os domingos da pandemia. Mas antes disso, ninguém lidava bem com o Instagram, porque parecia que o Instagram estava ali somente para cumprir a tarefa de mostrar pedaços da vida do psicanalista, e às vezes nem isso. E aí, depois de um tempo, acho que há uns 2 anos atrás, eu já, assim, de uma forma mais intensa, presente no Instagram, eu ainda relutava muito em aparecer. Por exemplo, eu escrevia muito para o Instagram, mas não colocava o rosto, não fazia um story, não fazia um vídeo. E no ano passado, uma querida colega, inclusive quero mandar um beijo para Juliana Feitosa, fez um comentário muito cirúrgico em um dos meus posts, que ela dizia assim: Humberto, coloque o corpo para jogo, seu corpo é lindo. Mas aí eu precisei lidar com o barulho dessa frase na minha análise, que foi justamente quando eu tinha a impressão, isso foi uma crença minha, que quem estava no Instagram não tinha valor, já que os grandes psicanalistas ou os grandes críticos da psicanálise metiam um pau em quem estava no Instagram, e que os psicanalistas de escolas de base não estavam, apareciam ainda em pedaços, e esses criticavam essas psicanálises de Instagram. Eu sempre ficava muito acanhado, com medo de aparecer, com medo do que iriam falar, com medo do que iriam achar, porque existe ainda hoje na psicanálise uma supervalorização do presencial. Então, o atendimento clínico ele tem valor porque ele é presencial. Se for online, parece não ter valor. Eu escuto isso de muitos colegas que só atendem presencial hoje, ou atendem de forma privilegiada apenas presencial. E isso foi me atravessando, porque eu pensava comigo, cara, se os grandes psicanalistas dizem que essa modalidade aqui não tem valor, o que é que eu estou fazendo nesse lugar sem valor? E essa história do valor e significante valor atravessou muito minha análise. Desde valores de sessão, desde precificar o meu trabalho, a minha relação com o dinheiro na análise, na cobrança dos pacientes, em como eu lidava com isso. Então, assim, esse significante do valor atravessou o meu percurso nessa relação com o Instagram. Ao ponto de que, em análise, me trabalhando, eu escutei aquilo que a Ju dizia: coloque seu corpo para jogo. E foi quando eu fiz uma retificação em análise e passei a me colocar, a me expor no Instagram. E aí eu vi o tanto de pessoas que se identificavam com o meu trabalho, com a forma com que eu pensava a psicanálise e penso. E hoje tem um monte de gente aí estudando comigo, um monte de gente que me segue nas redes. E de fato, assim, a minha ideia no Instagram não é fama, mas que eu consiga viver a partir daquilo que o Instagram me possibilita. Então hoje eu entendo o Instagram como parte do meu trabalho. Ali é também parte do meu trabalho. Então, todas as minhas aparições no Instagram são estratégicas para fazer o meu trabalho chegar a tantas outras pessoas. Mas, assim, até entender que o Instagram faz parte do meu trabalho hoje, cara, isso demorou um horror aí, assim, na minha cabeça, na minha análise. Ainda hoje, hora ou outra eu me vejo travado, eu vou fazer isso, eu vou falar isso, mas se fulano criticar, eu lembro de uma vez que eu fiz um post sobre, um comentário nos stories sobre a questão do que psicólogo de abordagem psicanalítica não existe. E aí uma menina foi pro Twitter falar mal de mim, dizendo que o boy que estava no Instagram disse que... E aí começou a falar mal de mim, porque eu dizia que não gostava de Freud, mas lia Freud. Então, eu confesso para você que eu morro de medo dessas coisas. Tenho muita estrutura para lidar com tudo isso. Mas é uma coisa que, inevitavelmente, vem como efeito, como bônus, ou como ônus do trabalho no Instagram. Né? A todo momento você precisa pisar em ovos para saber o que posta, o que não posta, a quem chega, a quem não chega. E aí tem a ideia do algoritmo. A todo momento você está ali, mas as pessoas estão escutando você. E aí quando você toma uma certa proporção de influência, não é de ser influenciador psicanalítico, não é isso.
Mas o pensamento, à medida que ele vai sendo reconhecido, buscado, valorizado, testificado, as pessoas vão tomando aquilo como um peso. Hoje eu entendo que a minha opinião ela tem um certo peso nas pessoas que me seguem, né? Assim, eu acho que hoje o Instagram ele é um grande instrumento que a gente ainda tem muito preconceito, obviamente que por uma boa parte dos psíquicos que acabam por usar o Instagram de forma equivocada, a gente generaliza, não vê as possibilidades do que essa rede pode nos possibilitar. Que, por exemplo, tem uma amiga muito querida que passou também aqui pelo podcast, que é a Camila de Souza, que mora lá no Mato Grosso, lá em Campo Grande, e se não fosse o Instagram, eu não tinha conhecido ela. A minha supervisora, que é de outro país, e, enfim, colegas, laços, pessoas de vários outros lugares que hoje estudam comigo, não fosse o Instagram, não os conheceria. E óbvio, né? Assim, acho que a gente precisa ressalvar tudo que a gente faz. Mas eu, particularmente, sofri muito até chegar a esse ponto aqui agora e fazer um episódio como eu fiz na semana passada, falando sobre a homossexualidade, sobre a minha experiência como homem gay. E aí eu vejo também, né, grandes psicanalistas que estão no Instagram, mas falam mal do Instagram. E é curioso, né, porque você falar mal de uma coisa, estando na coisa, se valendo da coisa. Mas eu acho que o Instagram hoje ele tem um outro lugar no meu trabalho, que é esse lugar no meu trabalho não depende exclusivamente, mas eu preciso do meu Instagram para trabalhar com ele. E trabalho eticamente, o que eu produzo, o conteúdo e afins, diz respeito a essa congruência que eu tento sustentar na minha prática psicanalítica. Mas eu achei importante trazer isso a nível de pauta para contar a minha história com o Instagram, que é uma história conflituosa, justamente porque desse outro lado tem um outro que eu não sei quem é, esse outro que pode se personificar na forma de um hater e vir atacar de graça. Esses dias eu fui chamado de adorador do Lacan. Num tom de ofensa mesmo. A pessoa disse isso para me ofender, dentro de um contexto em específico. Não me ofendeu, obviamente. Mas quem está exposto ali fica exposto inevitavelmente a esse ódio que a própria ideia da internet traz consigo. Então, é muito uma linha tênue. Mas eu acredito muito no Instagram como um meio, não que tenha como se formar psicanalista pelos conteúdos do Instagram, mas eu acho que o Instagram é um grande mural. Quando nas escolas, antes da pandemia, nas escolas de psicanálise, se tinha um mural na parede e colocava-se o nome e o tema de interesse para os cartéis. Hoje esse mural é as redes sociais, onde você encontra pessoas para estudar, pessoas para supervisionar, pessoas para atender, analistas. Então, assim, eu acho que o Instagram é uma forma hoje de fazer laço. Até mereceria um estudo mais aprofundado desse dispositivo. Mas enquanto isso não vai sendo desenvolvido, a gente vai fazendo um trabalho ético e possível por aqui. Mas só para dizer que todo mundo hoje que tem essa fama na psicanálise, grandes psicanalistas, que a maioria de vocês seguem, só são tudo isso por causa do Instagram. Muitos, talvez vocês nem ouviriam falar se não fosse o Instagram. Eu acho que vale uma pauta, uma discussão a respeito. Mas é isso. Muitas coisas vão ficar em aberto. Muitas coisas vão ficar como um gancho para uma discussão futura. Quero agradecer a todos vocês que vieram até aqui, que acompanharam os 20 episódios desse podcast. Foi um podcast proposto para criticar, comentar, tratar sobre o lacanismo contemporâneo. E os números, as visualizações sinalizam esse investimento que foi positivo e que não foi em vão. E não foi em vão porque vocês estão aqui comigo. Então, muito obrigado. Quero agradecer com muita disposição ao Augusto Luiz, que foi quem esteve comigo. Por causa dele, eu consegui levar esse podcast e trazer até aqui. Não fosse, talvez esse desejo seria adiado e adiado. Então, Augusto, muito obrigado pela parceria, pelo auxílio. Para quem não sabe, é o Augusto quem edita todos esses episódios. Então, muito obrigado. E vem aí um novo projeto. Agora em abril eu lanço por aqui. Eu estou bem animado para esse novo projeto. Acho que vai ser divertido. Mas até lá,
nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma e também me siga no Instagram, @HumbertoJuniorPsi, e também meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço.